Bom dia, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu quero dizer que eu estou com saudade, cada dia a saudade fica maior, contando os minutos, para que tudo volte ao normal, em nome de Jesus, e a gente possa voltar com segurança para a escola, em nome de Jesus, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa disciplina hoje é português e nós vamos fazer uma interpretação de texto. Pegue então o seu módulo 2 e abra comigo na página 41. Nós já falamos um pouquinho sobre esse texto que nós vamos ver hoje. Falamos sobre ele na nossa última aula de prole. É esse texto aqui, olha. Uma carta de reclamação. Tá lembrado? Então, vamos iniciar a leitura desse texto. Antes, vamos dar uma passadinha aqui, no início de conversa. Vamos lá. Na página 34, você leu uma fatura de água. Tá lembrado daquela fatura de água? Da Cristina dos Anjos? Pois é. Agora, você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Caso você não se lembre dessa fatura, volte lá na página, lá na página 34 e dê uma olhadinha na fatura de água da Cristina dos Anjos. Aí, tem duas perguntas aqui para serem respondidas oralmente. Na letra A, pergunta assim: em sua opinião, o que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma carta de reclamação sobre a fatura de água? Por que você acha, antes de ler a carta, por que você acha que ela fez uma reclamação sobre a fatura de água? E na letra B, pergunta assim: em que situações você imagina que podemos escrever uma carta de reclamação? Você tem ideia? Você imagina que motivos, pode nos levar a escrever uma carta de reclamação? Eu quero te dizer, olha, quando nós compramos um produto com defeito, por exemplo, é um grande motivo para se escrever uma carta de reclamação, não é verdade? Quando compramos algo e ele não vem do jeito que foi informado no ato da compra, como aconteceu comigo, por exemplo, lá naquela compra do carrinho de controle remoto, tá lembrado? Aliás, você fez a carta de reclamação que eu te pedi? Então, esse tipo de situação nos leva a escrever uma carta de reclamação quando compramos algo e não vem conforme o anúncio, quando contratamos um serviço e ele apresenta problemas. São situações que nos levam a escrever uma carta de reclamação, ok? Então, nós vamos ver aqui agora a carta de reclamação que foi escrita pela cliente Cristina dos Anjos. E ela escreveu essa carta, para a empresa de serviço de água e saneamento, a SAS. E ela começa a carta dela com uma saudação. Então ela diz: prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água de minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto é R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Aí aqui a Cristina se despede. Então, é uma despedida atenciosamente e ela assina a carta, Cristina dos Anjos.
Então, esse é o nosso texto de hoje, uma carta de reclamação. Aí aqui nós temos duas perguntas de interpretação oral. Então, depois você leia aí, né, e dê a sua opinião oralmente, não precisa escrever. E agora nós vamos para a explicação da interpretação escrita, ok? Então, número 1. Toda carta tem um remetente e um destinatário. O remetente é a pessoa que escreve a carta. E o destinatário é a pessoa que vai receber a carta. Então, remetente, quem escreve, destinatário, quem vai receber a carta. Então, a letra A pergunta assim: quem é o remetente da carta que nós lemos? Quem que escreveu aquela carta? Foi a Cristina dos Anjos, correto? E quem é o destinatário daquela carta? Para quem que a carta foi escrita? Quem vai receber aquela carta? Ó, já no iniciozinho diz para quem é a carta, ó. Quem é o destinatário? A empresa de serviço de água e saneamento, a SAS. É essa empresa que vai receber a carta. Então, ela é o destinatário, ok? Número 2. Com que objetivo o remetente escreveu a carta lida? Com que objetivo a Cristina dos Anjos escreveu a sua carta? Ela escreveu para propor um acordo ao SAS? Ela escreveu para fazer uma reclamação ao SAS? Ou ela escreveu para elogiar o fornecimento de água e esgoto do SAS? De acordo com o que nós lemos no texto, você vai marcar com que objetivo a Cristina escreveu a sua carta, ok? Terceira questão. Na carta, Cristina afirma que a sua fatura de água estava equivocada, ou seja, que houve um engano, um equívoco, um erro nessa fatura. Letra A. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Vamos ver no texto? Quais foram os argumentos usados por Cristina para convencer a SAS de que houve um erro na sua fatura? Então, volta comigo aqui, ó. Nós vamos marcar agora no texto quais foram os argumentos usados por Cristina para tentar convencer a empresa de que houve um erro na sua fatura. Então, olha onde ela começa a argumentar. Olha, ela começa a dizer assim: como não houve aumento no consumo de água de minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Então, a Cristina afirma que não houve aumento no consumo de água da sua residência e que por isso ela acredita que tenha ocorrido um engano, ok? Ela ainda diz mais, ó, ela diz que a quantidade de água que foi gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Então, isso aqui também é um argumento. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. E como não houve aumento no consumo de água na casa dela, ela acredita que tenha ocorrido um engano. Então, aqui está o argumento apresentado por Cristina, a empresa SAS, ok? Letra B. Em sua opinião, Cristina foi convincente? Você acha que ela conseguiu convencer a empresa? O que você achou do argumento de Cristina? Escreve aí a sua opinião, se você acha que ela conseguiu convencer a empresa. Ela foi convincente? Página 43, número 4. No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação.
Ó, uma saudação. Letra A. Identifique a saudação inicial na carta de reclamação e escreva abaixo. Então, vamos voltar lá na carta. Como é que Cristina faz a saudação na sua carta? Ó, deixa eu trocar aqui de cor para a gente destacar. Olha como que Cristina faz a sua saudação, olha. Ela faz a saudação dizendo, prezados senhores. Essa é a saudação de Cristina, ok? Então, é isso que você vai escrever na número 4, ó, letra A. Qual foi a saudação inicial na carta? Prezados senhores, ok? Letra B. Assinale a expressão que poderia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível de formalidade. Qual dessas duas expressões poderia substituir prezados senhores, mantendo o mesmo nível de formalidade? Ou seja, tem que ser formal, nada íntimo, nada como se você estivesse falando para um amigo, para alguém que você tem muita intimidade. Tem que ser algo formal. Eu usaria para algo formal, queridos ou caros. Pensa comigo. Um desses dois você usa para os seus amigos íntimos, para pessoas achegadas a você. Algo menos formal. Já o outro você usa para formalidade, para pessoas que você não tem muita afinidade, né? Que talvez você nem conheça. Qual é a expressão, então, que poderia substituir prezados senhores? Caros, ok? Prezados senhores têm o mesmo nível de formalidade de caros senhores. Porque queridos nós usamos para pessoas próximas, pessoas íntimas, pessoas achegadas. Não tem nível de formalidade para queridos. É bem informal, ok? Quinta questão. Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. Então, nas cartas de reclamação nós podemos encontrar, olha, atenciosamente, e aqui o nome da pessoa. E aqui pede o seguinte: pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações da carta lida. Qual dessas duas palavras corresponde à assinatura? Você vai pintar a assinatura de verde ou a assinatura de azul? Qual dessas duas palavras corresponde à assinatura? A assinatura da carta é atenciosamente ou a assinatura da carta é Cristina dos Anjos? Pinta aqui com a cor correspondente. E qual dessas duas palavras corresponde à saudação final, a despedida? A despedida é atenciosamente ou é Cristina dos Anjos? Pinta com a cor correspondente, ok? Sexta questão. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Então, em que situações, né, nós poderíamos escrever uma carta de reclamação? Nós escreveríamos uma carta de reclamação quando estamos satisfeitos com um produto que compramos? Quando estamos satisfeitos é motivo para escrever uma carta de reclamação? Nós escrevemos uma carta de reclamação quando compramos um produto, com defeito? É motivo para escrever uma carta de reclamação? Nós escrevemos uma carta de reclamação quando contratamos um serviço e ele não corresponde à qualidade que foi prometida? Em que situações podemos escrever uma carta de reclamação? Pode ter mais de uma resposta correta, ok? E aqui embaixo
nós temos a definição. O que é uma carta de reclamação? Então, ó, me acompanha aqui. A carta de reclamação é escrita, como a gente viu, ó, por um remetente, a pessoa que escreve a carta. E ela é escrita a um destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber a carta, com a finalidade de, ó, olha a finalidade então de uma carta de reclamação: reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. É para isso que servem as cartas de reclamação, para reclamar de um produto ou um serviço e pedir uma providência diante do problema apresentado. A carta pode ser enviada pelos correios ou por meio do próprio site da empresa, ok? Bem, aqui a gente finaliza a nossa interpretação de texto, então. Mas, no nosso plano de estudos, tem mais uma atividade proposta para hoje. E é na próxima página, ó. Na próxima página, nós temos aí um texto chamado Consumo Consciente. E diz assim: o consumo faz parte da vida do ser humano, mas é preciso consumir sem exagero. A água, por exemplo, é um dos bens mais valiosos que temos e há várias formas de economizá-la em nosso dia a dia. Vamos ver como podemos contribuir? E aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 formas de consumir a água de forma consciente, economizando. O que você vai fazer? Primeiro você vai responder a letra A, B e C oralmente, não precisa escrever, ok? Em seguida, você vai escolher 2 desses quadrinhos que apresentam formas de economizar a água e você vai copiar no caderno de caligrafia os quadrinhos que você escolher, ok? Então, escolha 2 formas de economizar a água. Pode ser esse texto de não lave calçadas, lembrando que não é só o título, é todo o quadrinho, ok? Pode ser esse texto aqui, ó, de desligue a torneira. Pode ser esse aqui de reutilize a água e pode esse aqui de economize no banho. Mas você vai precisar escolher 2, ok? E escreva no seu caderno de caligrafia, caprichando na letra. Combinado? Então, aqui a gente finaliza a aula de hoje. Fiquem com Deus. Um beijinho para vocês.